Alegria mais uma vez, irmãos, poder compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo com os irmãos. E hoje a nossa última mensagem dentro do tema da doutrina do pacto, não é? E eu quero dar sequência à leitura de Efésios, capítulo 1, né? Que foi lido todo o capítulo. Eu quero ler com vocês. Vocês acompanhem a leitura do capítulo 2, verso 1 até o verso 10, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez. Santo Deus, nós mais uma vez na Tua presença nos encontramos, a Tua gloriosa presença manifestada na Santa Assembleia, diante da Tua igreja que se reúne para adorar ao Teu nome. Ó Deus, ouvimos a Tua voz na leitura da Tua santa palavra, dirigimos a nossa voz a Ti pela oração e cantando ao Teu nome louvores segundo a Tua vontade. Agora, Senhor, fala ao coração da Tua igreja pela exposição das Sagradas Escrituras. Que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja, Senhor Deus, seja restaurada, fortalecida, encorajada, animada para o bem dela e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma associação direta entre a razão ou propósito para o qual nós fomos criados e como Deus ordenou a nossa vida desde a criação com tanta clareza. Deus fez o homem para o louvor da sua glória e o homem deveria viver em todas as áreas da sua vida para a glória do Senhor. Quando o pecado entra no mundo, por causa de Adão, né, pecado de Adão e Eva, e aí toda a humanidade cai em iniquidade, esse pecado que gerou a morte, ele faz com que agora o nosso serviço a Deus, ele seja impossibilitado. Por exemplo, eu não posso prestar a Deus um culto, se não for por meio do mediador Jesus Cristo. Eu fico impossibilitado de orar. Você sabe que eu não tenho como chegar diante de Deus se não for por meio do mediador da aliança, que é Cristo. Ora, eu não posso adorar, irmãos, porque eu não tenho como me apresentar diante do Todo-Poderoso se não for por meio de Cristo. Então, eu sou impossibilitado de servir a Deus e muitos tentam servir a Deus sem Cristo, sem Evangelho. É totalmente impossível. É totalmente impossível. Por duas razões básicas. Primeiro, pela nossa condição, que todo aquele que está fora de Cristo se encontra,
E segundo, pela natureza do serviço. Ora, a natureza do serviço não é um mero carregar alguma coisa de um lugar para o outro. Ora, o Senhor, quando foi ordenar em Atos a escolha de líderes, diáconos, para servir à mesa, esses homens não eram uma firma terceirizada de trabalho, eram homens cheios do Espírito Santo. Porque para esse serviço da igreja, não é a mera habilidade do fazer, é a condição de fazer. É a condição de fazer. Esse tema é rico, porque dentro da doutrina do pacto, tem a doutrina do serviço. Nós somos libertos pelo mediador para servir a Deus. É importante lembrar que o livro de Efésios, aqui no capítulo 2, verso 1 a 10, começa falando da escravidão que estávamos inseridos nela quando mortos em pecado, e termina falando que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, isto é, para o serviço. Nós somos criados por Deus em Cristo para esse fim, mas eu só vou fazer isso quando restaurado por Ele. Ninguém vai prestar culto a Deus, irmãos. E aí, essa coisa de igrejas que diz assim, nós vamos contratar uma banda profissional para dirigir o louvor. Não é banda profissional, irmãos. Esse serviço não é mera capacidade de fazer. Eu preciso me apresentar em Cristo. Primeiro, negócio de banda não existe dentro de igreja. Eu estou apenas criando aqui uma ideia geral para você ver que às vezes você quer profissionalizar o serviço da igreja como se fosse, como que todo mundo pudesse servir a Deus na casa do Senhor. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Aí você tem ainda 2 textos que eu quero que você acompanhe comigo, e depois eu volto para tratar de aspecto mais específico, né? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, sem desmarcar Efésios, que é o nosso texto base, né? Volte comigo para Lucas, no capítulo 1, por favor. E veja que você vai encontrar a mesma linguagem, só que com mais detalhe. Lucas aqui, no capítulo 1, verso 67 ao 75. Preste bem atenção nas palavras no cântico de Zacarias. Veja só as palavras reveladas pelo Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar, veja, irmãos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Veja, a libertação é um aspecto, agora veja a função dessa libertação. Continue comigo, preste atenção. Ele diz assim: para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Aqui ele traz à memória a linguagem de Êxodo, quando Deus diz a Moisés o seguinte: Moisés, diga ao povo que eu ouvi as suas súplicas. E quem é o Senhor que vai libertar o povo do cativeiro? O Senhor diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da aliança. Eu prometi que faria. Em Gênesis 15, eu falei: o povo vai ser levado para um cativeiro, passará 400 anos e eu enviarei um libertador. E Êxodo capítulo 3, o Senhor diz: diga ao povo que eu não me esqueci das minhas promessas. Continuidade do texto aqui em Lucas ainda diz, irmãos, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o
adorássemos sem temor. Veja que agora é livres nós adorássemos sem temor. Mas perceba um detalhe na sequência. Como em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Você percebe que a libertação, ela produz naturalmente um propósito inequívoco, que é servir ao Senhor, mas não é um mero servir, é em santidade e justiça. Eu não posso fazê-lo no estado que eu me encontro, no pacto de Adão, o pacto de obras que nós nos encontrávamos antes de Cristo. Nós não tínhamos como servir a Deus em nada, porque éramos escravos, irmãos. E vamos falar um pouco dos inimigos daqui a pouco. Mas perceba que esse é um texto riquíssimo, que pode ser explorado no mesmo aspecto. O outro texto riquíssimo é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, que tratam de temas um pouco diferentes, mas o fim é o mesmo, o propósito é o mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 54 até o 58, que é um capítulo longo, mas belíssimo, né, sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Então, o verso 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí perceba que agora ele vai afrontar os inimigos. Quem são eles? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja o 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Livres dos inimigos, nós vamos servir ao Senhor. Voltando ao nosso texto de Efésios, que é o texto que eu quero elaborar, depois eu vou visitar esse texto um pouquinho no final, só para a gente analisar alguns princípios aqui importantes na aplicação, podemos dizer assim. Ora, irmãos, Paulo aqui descreve quais são os nossos inimigos: a morte, o diabo e o mundo. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala da morte e da lei. No texto de Lucas, ele fala no aspecto geral de todos os nossos inimigos. O estado que nós nos encontrávamos depois do pecado, irmãos, de Adão, no estado em que nós nascemos nesse mundo, exatamente esse. Preso pelo mundo, escravizado por Satanás e servos da carne. Como eu poderia servir ao Senhor? Nas palavras de Moisés ainda, lá em Êxodo, no capítulo 3, depois 4, 6, você vai encontrar isso em vários lugares. O Senhor ordena a Moisés e Arão falarem as seguintes palavras a Faraó:
deixa o meu povo ir, para que no deserto eles me adorem, eles me sirvam. Liberta o meu povo, para que eles me sirvam. Por isso você encontra nessa estrutura os inimigos, a libertação, quem liberta e como Deus liberta e para que Ele liberta. Então quais são os inimigos? Vamos lá, primeiro. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos pensar aqui, é claro que essa ordem que Paulo utiliza aqui, irmãos, é uma ordem clara, clássica, não é? Paulo vai usar o mesmo autor dessa carta vai usar em Corinto a seguinte estrutura: morte e lei. Ele fala do pecado, da morte e da lei, como sendo aquilo que nos prendia, certo? Aquilo que nos algemava. Agora, Paulo aqui, ele usa a figura da morte, do mundo e do diabo, mas não apenas isso, mas também da nossa própria carne. Então, como é que ele descreve primeiramente aqui no texto, irmãos, o inimigo? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é? Por que estamos mortos nos delitos e pecados? O que significa, quando é que eu peco? Quando eu transgrido a lei de Deus. O pecado de Adão, ele levou Adão à morte e à raça humana. Há uma relação direta, nós já nascemos em pecado. É a nossa estrutura. Significa dizer que nós já nascemos transgressores da lei. É da nossa natureza. Então, em primeiro lugar, a gente pode perceber que aqui está implícito a ideia: se eu sou transgressor da lei, se eu sou pecador, se eu estou, como diz o texto, na prática dos meus delitos e pecados, eu sou transgressor da lei. Porque pecado, o que é pecado, segundo João, é a transgressão da lei de Deus. De onde e do que o Senhor precisa me libertar primeiro, irmãos? Da lei. Eis o inimigo que vai me destruir, a lei. Não pela lei em si, porque ela é boa, santa, mas porque ela exige o que ela exige e eu continuo sem poder cumpri-la. Eu preciso ser liberto da lei. Mas de que lei é essa que eu preciso ser liberto? Vamos lá. Importante frisar num aspecto para você entender do que nós estamos falando. Não da lei como uma regra de vida na mão do mediador, estabelecido no pacto da graça, mas da lei, irmãos, como estabelecida no pacto das obras. Vou repetir. Não da lei na mão do mediador no pacto da graça, mas da lei na mão de Adão no pacto das obras. O nosso catecismo vai dizer assim: quando ele se refere aos benefícios da lei para o crente, ele diz: nós já não estamos mais debaixo da lei como pacto de obras. Isto é, nós somos livres dessa condenação. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a lei, ela me condena e eu preciso ser liberto dela. Todo homem no estado natural se encontra morto debaixo dessa estrutura da lei. O que é que eu preciso ser liberto? Da maldição dela. Qual a maldição? Lembra de Gálatas 3,10 que diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la? Maldito todos nós que somos transgressores da lei, estamos debaixo de maldição, de juízo. E do que eu sou liberto? O que eu preciso ser liberto, irmãos?
da maldição da lei. Cristo nos libertou da maldição da lei. Se você voltar a página comigo, indo para Gálatas, que Gálatas é imediatamente antes de Efésios, você vai para o capítulo 5 comigo, capítulo 3 comigo. Eu vou ler com você, você vai acompanhar comigo a leitura do verso 10 e depois um pouco mais embaixo. O verso 10 diz assim: Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Agora, veja, irmãos, o que é que acontece no verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Como foi que Cristo me resgatou da maldição da lei? Fazendo-se Ele próprio maldição em meu lugar. Como, irmãos? Em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo me libertou do quê? Da maldição da lei. Ele não me libertou da lei dentro do pacto da graça, a maneira como eu devo viver, o primeiro mandamento ao 10º mandamento. Ele me livrou da lei como maldição, porque se eu vivo da lei, irmãos, eu sou transgressor, porque a minha natureza me torna incapaz de obedecê-la perfeitamente como o Senhor requer. Primeiro inimigo a ser vencido, a lei como maldição do pacto de obras, e Cristo veio para fazer isso. E como é que eu me torno, irmãos, morto para a lei? Eu preciso morrer para ela, né? Quando você pega o apóstolo Paulo escrevendo sobre esse tema ainda, em Romanos, ele fala que nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Ele fala em outros lugares também que nós estamos mortos para a lei. Significa exatamente a mesma coisa. Nós nos tornamos mortos para a lei, pertencendo ao corpo de Cristo. E como é que eu faço? Eu morro para a lei para que eu possa me casar com outro. Quem é o outro? Aquele que ressuscitou da morte. Para quê, irmãos? Para que nós possamos produzir frutos a Deus. Eu preciso morrer para a lei, para que eu possa me casar com Cristo, o que ressuscitou dentre os mortos. Primeiro inimigo, a lei. Debaixo da lei como maldição, eu não posso servir a Deus. Eu não posso servir a Deus. Mas o segundo inimigo, e o texto é muito claro, veja comigo, irmãos, voltando lá para Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí ele usa o termo pecado. Então, eu preciso ser liberto da lei, eu preciso ser liberto do pecado. Significa dizer que nós não seremos livres nessa vida, não é, da habitação do pecado na nossa vida. Isto é, o pecado ainda habita em nós. Nós não podemos ser livres dele nos molestar, isto é, dele ainda nos assediar, porque ainda há em nós uma luta contra o pecado. O que é que nós somos livres? Nós somos libertos da ira, da maldição eterna de Deus. Nós somos livres da culpa da ira eterna. Como é que pode isso? Simples não, mas glorioso, eu diria. Jesus nos ensina a orar, e essa oração é diária. Perdoa as nossas dívidas. Mas a quem eu peço para perdoar minhas dívidas? Pai nosso. As minhas dívidas aqui, elas não são a culpa da ira eterna, porque senão Deus não era meu pai.
Ora, todos aqueles que receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu só posso ser filho de Deus se eu estiver em Cristo Jesus. Mas ainda em Cristo Jesus, eu sou ensinado pelo próprio Redentor a orar: perdoa as minhas dívidas. Sim, eu não sou livre dessas coisas, da luta constante contra o pecado, e da inclinação e da luta diária mesmo. Não há como fugir disso. Mas nós somos libertos, irmãos, da culpa da ira eterna. Significa ainda, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pacto assegura aos crentes, literalmente, irmãos, de que eles não serão destruídos no segundo dilúvio, num segundo momento. Eles serão preservados nesse mundo. Não há outra saída. Porque essas são as águas de Noé para mim, pois eu jurei que as águas de Noé não mais cobririam a terra. Assim eu jurei que, literalmente, eu não mais te repreenderei dessa forma. O Senhor jurou a nós de que quando Ele nos livrou do pecado em Cristo, a condenação que caiu sobre Cristo não cairia mais sobre mim. Eu preciso ser liberto do pecado. A culpa da ira eterna. Eu preciso me tornar filho de Deus em Cristo Jesus. Imagina dizer isso, irmãos, que o vínculo pelo qual o pecado segurava e prendia o pecador era tão forte quanto a morte. Mas foi quebrado de tal maneira que as partes não podem se juntar jamais. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Outro inimigo. Perceba, e aqui, irmãos, a quantidade de aprisionamentos que estávamos. Para que você entenda o poder da graça, o poder desse pacto. O terceiro inimigo, a morte. A morte. O texto diz em Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele descreve a morte dessa maneira: seguindo o curso do mundo, preso por Satanás e fazendo a vontade da carne. Então nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então o outro inimigo que precisa ser vencido é a morte. Ora, nessa vida em Cristo, nós não somos livres da sombra da morte, como a morte nominal, que separa a alma do corpo. Não há, o fato de você morrer, ou de eu morrer, não nos torna filhos das trevas. Isso é parte da consequência do pecado no mundo, mas apenas o pecado nominal. A gente é capaz de dizer, como diziam os nossos pais no passado, a única coisa que a morte pode fazer a alguém que está em Cristo Jesus é lançá-los diante do seu Salvador. A única coisa que ela pode fazer é fazê-los estar com Cristo para sempre, mas já não há nenhuma maldição nela. Já não há maldição alguma. Já não há maldição na enfermidade, não há maldição na morte. Porque poderemos dizer, foi-me bom sofrer tal coisa, porque aprendi a amar mais ao Senhor.
Sim, eu preciso ser liberto da morte para servir a Deus. Em que sentido, irmãos? Nós somos libertos da morte real do homem. Sabe que aquela que está aprisionada no pacto de obras, a penalidade dela, sabe, era essa: se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Essa é a penalidade que está descrita no texto. Até mesmo o aguilhão da morte universal, que somente, veja, ela somente é morte, ela é chamada assim. Essa morte, como nós descrevemos, é essa que o Senhor nos livra. Irmãos, nós não mais morreremos porque transgredimos a lei, porque agora a morte foi vencida pelo mediador do pacto. Ninguém poderá se livrar da morte se não for por Cristo Jesus. Ninguém poderá, em nenhuma hipótese. A criação toda não poderia se levantar, irmãos, não poderia, se não fosse pelo Redentor que ressuscitou dentre os mortos. É Ele quem nos liberta da morte. Lembre-se, tão logo o homem quebrou o pacto de obras, a morte adentrou no mundo. E a Escritura é muito clara disso. Ninguém poderia sair daquele quadro. A criação estava aprisionada, aguardando a libertação. O homem estava aprisionado, aguardando a libertação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, como diz Paulo aos Efésios. Isso é possível apenas por causa da nossa união com Cristo. E nós poderemos cantar literalmente, irmãos. Agora podemos cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quando, irmãos? Quando Ele nos deu a vitória? Quando nós adentramos no pacto da graça, quando estamos com Ele, a morte já não tem mais domínio sobre nós. Cessou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Mostra-me tua força. O último inimigo, como descrito aqui por Paulo aos Efésios, quando diz: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isto é, segundo Satanás, nós somos aprisionados pelo diabo. Quantos inimigos, irmãos? A lei, o pecado, a morte e o diabo. Quando estamos em Cristo, no pacto da graça, nós não somos livres do diabo nos molestar nessa vida. Entretanto, sob o seu poder e domínio, irmãos, nós não estamos mais debaixo dele. Deus enviou o Evangelho para abrir os nossos olhos e nos fazer sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para recebermos perdão dos nossos pecados. E como isso pôde acontecer? E quando você olha para o texto do profeta Isaías, no capítulo 49, irmãos, Isaías 49, verso 24, diz assim a palavra do nosso Deus. Isaías capítulo 49, versículo 24.
Tirar-se-á a presa do valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Poderíamos sair como uma presa sai do seu predador? Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Aí o verso 25 diz: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Tu não podes sair da presa, mas eu contenderei com os teus inimigos e libertarei os teus filhos. Eu farei assim. Quando Satanás encontrou poder, irmãos, por que o mundo jaz no maligno? Por que essa é uma lógica clara nas Escrituras? Satanás ganhou poder porque ele é aquele que executa a morte. E o que passa a habitar no mundo depois do pecado? A morte. Pelo pecado entrou a morte. E quando foi que Satanás passou a perder a força contra a morte? Lembre-se que foi no jardim que ele ganhou força, do Éden. E lembre-se que vai ser no jardim que ele vai perder a força. Aquele que veio e venceu o diabo literalmente. Literalmente, como diz a Escritura Sagrada. A imagem bela estabelecida em Gênesis 3,15 é: ele pisará a cabeça da serpente. No jardim do Getsêmani, revertendo o poder da morte e revertendo o poder de Satanás, ele pisa a cabeça da serpente. Jesus vence o diabo. Quanta poderosa libertação. E como é que Paulo descreve isso, irmãos? Veja só comigo. Ele descreve assim, veja como era, veja o estado que nós nos encontrávamos. Olhe agora para Efésios e perceba isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Estávamos mortos, presos pelo mundo, pelo diabo, pelo pecado, pela lei como pacto de obras, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E aqui Paulo ajusta um pensamento importante. Nós éramos escravos de tudo isso, aprisionados, mas não vivíamos como quem não tem prazer nisso, fazíamos a vontade da carne e dos próprios pensamentos. Presos pelo pecado, pela lei como pacto de obras, pela morte e por Satanás, vivíamos para satisfazer os desejos do nosso próprio coração. Que esperança poderia ter para a humanidade, irmãos? Quem poderia libertar alguém de uma escravidão como essa? É por isso que a linguagem paulina é a linguagem do Êxodo. O Senhor arranca um povo do meio de um outro povo, destruindo os deuses de um outro povo, tira esse povo do meio dessa nação e leva para servi-lo e adorá-lo.
Era preciso um Deus mais poderoso que a lei, que o pecado, que a morte e que Satanás. Como o preso poderia servir a Deus? Jamais. Tem duas palavras que você precisa grifar na sua Bíblia, marcar na sua alma. São as duas únicas palavras que podem dar esperança para você. Mais Deus. Verso 4. Mais Deus. Mais Deus. Uma conjunção adversativa, em que uma outra parte gloriosa vai ser estabelecida. Assim vocês estavam, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, quando Ele nos amou, nós nem ainda existíamos. Antes da fundação do mundo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade. Essa benignidade não é a bondade fraca, é a bondade de fazer aquilo que precisa ser feito para estabelecer a vida no meio da morte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não tinha outra possibilidade senão o pacto da graça. Era impossível, irmãos. Paulo usa essa outra descrição lá em Romanos, no capítulo 5, na primeira parte, antes do verso 1 ao 11, Paulo chega a dizer, literalmente, a partir do verso 4, ele descreve como nós éramos quando Cristo nos alcançou, quando Deus nos alcançou. Ele diz, nós éramos fracos. Ele diz, nós éramos pecadores. Ele diz, nós éramos inimigos dele. E ele veio a nós quando tudo o que buscávamos eram as paixões dessa vida, eram os amores dessa terra, era a carne do mundo que vivemos, a satisfação do nosso coração. Era isso que buscávamos, era isso que queríamos. O grande amor de Deus nos alcançou. O Senhor veio em seu encontro, diz o texto, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós lemos agora há pouco tempo na leitura continuada das Escrituras, Efésios 1. Volte comigo um pouquinho para uma sessão, para você ver como há uma conexão direta com esse texto. Ele diz assim, a partir do versículo 19 em diante, ele diz assim, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia
da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja, como é que ele mostra o poder dele? Como é que Deus mostra? Como é que eu sei do poder dele? Que ele vai me tirar, vai me libertar da lei, que ele vai me libertar do pecado, que ele vai me libertar da morte e de Satanás. Como é que eu sei? Ele tirou Cristo do sepulcro. Ele tirou Cristo do sepulcro e diz, e o fez assentar nas regiões celestiais. Ele está assentado ali com o Pai. Lembra do que nós lemos hoje pela manhã? Ele disse apenas, creia, mas eu não posso. Ele diz, não vem de vós, é dom de Deus. Ele me dá o Espírito para que eu creia, para que eu esteja unido a Cristo, porque tudo que aconteceu com Cristo acontecerá comigo. E veja se não é onde nós estamos agora. Volte comigo para o verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, do capítulo 2, do 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, veja, sempre com Ele, junto com Ele, associado a Ele, anexado a Ele, unido a Ele. Aí ele diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É impossível, irmãos, para mim, mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. Nos tirou dessa escravidão e nos fez assentar em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Como uma insistência da nossa alma em querer praticar boas obras, como uma insistência na nossa alma em querer viver por nossa própria justiça. Paulo diz assim, é assim, para que você não diga, foi por minha força que eu consegui. Não foi. Irmãos, como os arminianos, como aqueles que insistem em querer dividir a glória da salvação que só pertence a Deus, dividir com o homem. Como vocês precisam se arrepender. Martinho Lutero disse, certa vez, se você acredita que você contribui para a sua salvação, uma ínfima parte, Lutero disse, você precisa conhecer a Deus urgentemente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí vem, irmãos, o ponto que eu quero focar. É claro que existem muitas coisas para serem exploradas, mas o meu objetivo é mostrar a relação dessa libertação com o serviço. Eu vou pular para a última etapa. Tendo visto a glória desse evangelho em Cristo Jesus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, criados em Cristo, veja, irmãos, porque fomos criados em Cristo. Veja,
olhando para Gênesis, nós somos criados por Deus, mas nós somos recriados em Cristo Jesus. E criados para servir a Deus, para as boas obras. Ora, agora nós vamos servir a Deus, não mais como escravos, mas como filhos. Há um texto que eu acho extraordinário, porque essa é uma tensão que percorre o Antigo Testamento todo, e na realidade quase que termina o Antigo Testamento com essa tese. Venha lá comigo, por favor, para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3 de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 13 em diante. Preste atenção, irmãos. Malaquias 3, 13 em diante diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Aí veja o que é que acontece com o seu povo. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja, para vocês eu escuto e atento às suas orações. Há um memorial diante de mim com o seu nome. Aí na sequência, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Vocês são meus filhos que trabalham para mim. Fomos criados para esse serviço, não mais como escravos, mas como filhos nós servimos. Como filhos que amam ver a glória do seu Pai manifestada. Antes de chegarmos a Cristo, quantas pessoas na igreja brincavam de servir a Deus, mas eles serviam apenas debaixo do pacto das obras. Eles serviam como escravos aprisionados. Eles serviam com temor da escravidão do inferno. Que coisa! Agora nós não servimos mais assim. Nós servimos a Ele de uma nova maneira, na novidade de espírito, não na caducidade da letra. O amor para com o Pai os fará servir. O amor para com o Pai os fará servir. Antes de Deus dizer à igreja no Antigo Testamento, não tenha outro Deus, não faça imagem de escultura, Ele disse o quanto Ele os amou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa, da servidão. Da casa da servidão. O nosso trabalho, irmãos, é um trabalho de amor.
Nós amamos servir a Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Um salmo que chama a nossa atenção, o salmo de número 116, por favor. Salmo de número 116. Apenas o versículo 12 desse salmo diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você sabe como é que nós vamos servir a Deus? Onde eu estava, a escravidão que eu estava envolvida, os inimigos que me aprisionavam. A única coisa que eu vou dizer, que eu vou te dar, Senhor? O que eu farei diante de tantos benefícios que o Senhor me deu? A segunda coisa que é importante olhar, irmãos, é que esse serviço a Deus, ele vai ser um serviço daqueles que amam a lei de Deus como um todo. Nós vamos viver dessa maneira, nós vamos ter prazer, não em um mandamento. Nós não somos como os adventistas que amam o quarto mandamento acima dos outros. Nós amamos a lei do nosso Deus. Nós amamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º mandamento, porque é do nosso Pai. E nós temos prazer em servi-lo constantemente, universalmente, em qualquer ordem que ele nos dê. Faremos toda a sua vontade. Preste atenção, irmãos, no final dessa ideia básica aqui estabelecida. E aí eu quero que você volte comigo para o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. No capítulo 15, volte comigo, por favor. Lembra dos inimigos que ali estavam? A lei, o pecado, a morte e o diabo. 1 Coríntios 15, vamos voltar ao mesmo texto e vamos agora concluir essa realidade dizendo o seguinte. Acompanhe comigo, a partir do verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí veja, ele está perguntando isso e vai mostrar por que ela não tem mais força. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele continua: o aguilhão da morte é pecado. O Senhor nos livrou do pecado. E onde está a força do pecado? Na lei. Ele nos libertou da lei como um pacto de obras, da maldição do pacto de obras. Ele nos libertou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Perdeu a força, porque ele venceu o pecado. Perdeu a força, porque ele se fez maldição por nós, em nosso lugar, sem nunca ter transgredido a lei. E onde Satanás contra toda força? Na morte. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Como é que eu sou liberto de Satanás?
sou liberto da morte. Porque o Senhor venceu o pecado e se fez maldição em meu lugar. Já não há mais nada que ele possa me prender, porque ele me prendia pela morte, ele venceu a morte. Ele me prendia pela maldição da lei, ele venceu a lei. Não há mais força nele, foi arrancado o poder dele de sobre mim. Agora então eu posso servi-lo. E quantas vezes nós falamos apenas em expulsar demônios das pessoas sem que elas se arrependam dos seus pecados, uma libertação em que as pessoas, veja, quando Cristo fazia aquelas obras extraordinárias, quantas vezes ele disse, os teus pecados estão perdoados. Satanás vai lançar mão, ele vai abrir a mão e vai nos fazer ir. Deixe o meu povo ir. Mas o Senhor não apenas disse, ele se fez homem por amor daqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. E ele cumpriu a lei, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, como está lá em Hebreus 2,14, na morte de Cristo, ele venceu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E diz o texto no verso 15 em diante, e colocasse e desse esperança para aqueles que têm medo da morte, já não há mais razão para isso. O Senhor venceu a morte, destruindo Satanás na cruz do Calvário. Agora, eu sou chamado para servi-lo. Sim, em santidade, em justiça, como filho, em temor. É só assim que eu posso. Você quer fazer a igreja servir? Ensina o poder libertador do pacto da graça, e você vai saber que nenhuma coisa sairá dos seus lábios senão isso. O que te darei, Senhor, por tantos benefícios? O que eu posso, Senhor? Como eu posso te adorar? Como eu posso cantar ao teu nome? Como eu posso cultuar ao Senhor? Como eu posso servir ao Senhor em todas as coisas da minha vida? É assim que brotará gratidão, serviço e culto dentro da estrutura do pacto. Livres para servir. Deixa eu encerrar. 3 coisas básicas, eu encerro. 3 pontos muito rápido que eu queria concluir. A santificação dos pecadores, irmãos, é literalmente um fim último subordinado do pacto da graça. A santificação dos pecadores é o fim último subordinado do pacto da graça. Subordinado, veja, ou mesmo do Evangelho, estando literalmente próximo da glória de Deus. O que significa dizer que a fé, justificação, libertação da lei, do pecado, da morte, de Satanás, elas são subordinadas à santificação como meio para alcançar esse fim. Por isso o pacto tem sua plena perfeição ou realização nos céus, quando o homem é santificado para servir a Deus perfeitamente, sem nenhuma inclinação para o pecado. Ora, o Senhor fez o homem perfeito para servi-lo, e Ele vai fazer esse homem servi-lo como? Libertando-o. Esse homem foi feito para adorar a Deus. E como é que o Senhor vai trazer esse homem para adorar o seu nome? Libertando-o. Então, o fim é o serviço, é a glória, é o louvor do Senhor. E Ele fará toda essa obra para nos trazer de volta ao trono, para servi-lo todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida.
Segundo, aqueles onde habitam o espírito de legalismo, o espírito de hipocrisia, o espírito de apostasia, irmãos, não tem nada a ver com essa matéria que acabamos de expor. Hipocrisia, legalismo. Nós não servimos a Deus porque somos legalistas. Nós não amamos a lei de Deus porque somos legalistas. É porque somos gratos. É porque somos gratos por tudo o que Ele fez por nós. E tudo o que Ele me pede, eu faço. Como filho. Terceiro, se você deseja se ver debaixo do pacto, irmãos, como povo de Deus dentro do pacto, participante dessa libertação, hoje, pare de servir a Satanás. Pare de servir aos seus próprios prazeres. Hoje, abandone o serviço que você tem prestado ao mundo e ao diabo, na sua vida, na sua conversa, no seu relacionamento, no seu trabalho. Hoje, deixe de servir a Satanás e ao seu próprio coração. Sirva hoje como filho, sem temor, em santidade, como Lucas diz, e em justiça, todos os dias da tua vida. Porque você foi liberto pelo poder da graça para te fazer servo, como Ele requer que você o sirva. Hoje. Vamos escovar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Ó Senhor, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Porque, ó Deus, grande é a tua misericórdia para conosco. O poder do Evangelho em nos salvar e nos fazer servos do Senhor para te adorar, servir ao Senhor, amar ao nosso próximo, como a tua palavra nos ensina. Ó Deus, santifica-nos pelo amor do teu nome, para que o nosso serviço seja agradável a ti. Ó, tem piedade de nós, Santo Deus, pelo amor do teu nome. Ajuda a tua igreja. Santifica o teu povo, Senhor, para podermos servir ao Senhor verdadeiramente, como o Senhor requer na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.